Oi, Graci, Oi, tudo bem? tudo bom? Deu Tudo certo? certo. Aham, deu Que certo. bom, que Sim, bom. aham, verdade. Ai, Graci, tu tá me vendo bem? tô vendo só o teu rosto. Tá. Eu não tô conseguindo te ver. Sério? Ué, Uhum. conversar ao vivo, vamos ver aqui. É que tu viu, eu peguei e eu te mandei um convite, eu acho, Sim, para aham. participar. Ué, e pra mim aparece você e eu. Tá, alguma Ué, coisinha então. Ah, que bom. Se tá aparecendo, então tá aparecendo. Que bom. pois é. Deixa eu ver aqui no meu note se tá aparecendo. Tudo bem, pessoal? Eu vi que já tem gente aqui assistindo. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer um bate-papo bem legal hoje. Vocês estão vendo eu e a Chay? Será que estão me visualizando também? Eu não consigo te visualizar, Graci. Eu tô nas duas telas aqui. E nenhuma das duas eu tô conseguindo te ver. Agora sim, agora eu visualizei. Pelo Note eu É? consegui. Aham. Ah, então que bom. Que bom, então. Deu tudo certo. Que bom. Pessoal, que bom que vocês estão conosco. Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar então a nossa live sobre saúde mental no trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental do trabalhador. Essa live, então, ela é alusiva ao mês de janeiro, onde a gente comemora aí o Janeiro Branco, que é um mês de conscientização da saúde mental, né? Eu agradeço muito a Graça e Lorine por ter aceito estar conosco nessa noite, conversando, trazendo um pouquinho da experiência dela também. A Graça é uma pessoa bastante experiente, trabalhou muitos anos também com recursos humanos, é formada em administração, tem um MBA em gestão estratégica de pessoas, e é muito bom poder contar contigo. Que bom, Graça, que você aceitou e que está aqui conosco essa noite. Tenho certeza que vai ser uma troca bem boa, bem positiva. E a gente vai contar um segredo para vocês. A gente está fazendo um laboratório, a gente está fazendo uma experiência, né? E se Sim. der certo a nossa experiência hoje, a gente tem aqui alguns projetos ao longo do ano de 2026. Fica só entre nós todos que estamos aqui na live. Olha só em Pessoal, primeira mão. é isso aí, a gente está fazendo um teste, né? Então, depois a gente aguarda os feedbacks de vocês, né? Coloquem aí nos comentários, nos chamem no WhatsApp também, que a gente vai ter bastante coisa legal para conversar essa noite. Eu vou começar apresentando a Grace para vocês, então. A Grace Lorini, ela é estudante de psicologia, está se formando agora esse ano de 2026. É formada em administração, como eu falei, tem a pós-graduação em intervenção ABA, aplicada ao transtorno do espectro autista, em gestão estratégica de pessoas, e cursa uma pós-graduação em abordagem da terapia cognitivo-comportamental e avaliação neuropsicológica. Ela é facilitadora de círculos e trabalha atualmente como AT, acompanhante terapêutica de crianças autistas e que tem transtorno do desenvolvimento intelectual, né, a deficiência intelectual, e também atraso de desenvolvimento global. Então, essa é a Grace, minha amiga querida, né? A parte mais importante do currículo é que ela é uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Para quem ainda não ouviu o nosso boa noite, né, que chegou agora. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar fazendo essa live e o convite da Chay, né? Muito obrigada, Chay. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, dos meus estudos e aprendermos juntos todos nessa noite, né? Eu vou, então, apresentar a minha amiga, a Chayane, psicóloga, tem 5 especializações e um MBA em gestão de pessoas, atende de forma online e presencial também.
Ela é voluntária na ONG Mapa do Acolhimento, mobilizadora da campanha Janeiro Branco. Então, vou deixar ela iniciar, né, e falar um pouco também dessa ideia que ela é mobilizadora, né, já tem um tempo, né, Chay? Isso. Obrigada, Graci. Sim, já tem um tempo que a gente está nessa caminhada, né? Para quem não conhece ainda o Instituto Janeiro Branco, eu deixo a vocês o convite para que participem das redes, participem das campanhas, né, de Janeiro Branco, busquem informações, entrem nos perfis, nas redes sociais do Instituto Janeiro Branco. Lá vocês encontram materiais gratuitos, encontram também muitas orientações sobre como realizar a campanha. Então, a campanha Janeiro Branco, ela iniciou há alguns anos já. Eu, particularmente, participo dela desde 2017, mas ela já tem aí uma longa caminhada. Eu iniciei no Instituto Janeiro Branco há muitos anos, ainda quando a gente fazia um amigo secreto, a gente trocava alguns quadrinhos a respeito da campanha, era muito interessante. Então, todo mês de janeiro tem uma temática diferente, né? Então, esse ano, a gente está trabalhando muito a respeito da paz, e aí nisso eu me encaixa muito a fala da Graci, porque trabalha com círculos também, né? Trabalha com essa questão dessa perspectiva da valorização humana, do olhar para a saúde mental, da mobilização pela paz também nas organizações, na vida como um todo, né? Em todas as organizações. E a campanha ela acabou ganhando vida própria. Então, não necessariamente a campanha ela precisa estar somente atrelada ao Instituto Janeiro Branco. Não, a gente tem empresas da esfera privada, da esfera pública, órgãos da esfera pública que fazem a sua campanha. Então, ela ganhou vida própria. A gente quer, então, poder hoje estar falando um pouco da saúde mental do trabalhador. A gente fala saúde mental no local de trabalho, mas é a saúde mental do trabalhador, do ser humano que está ali. Não existe local de trabalho se não há um trabalhador, se não há um humano ali, né? A máquina não produz sozinha. Embora hoje a gente esteja nessa questão da inteligência artificial, onde muitas coisas estão se sobrepondo, de algumas maneiras até banalizadas, né? Mas a gente tem que pensar que o ser humano está ali, ele existe, ele está ali, e ele é, sim, detentor de certos poderes. Quando a gente fala em poderes, não é no termo pejorativo, mas é na questão de mobilizar, de fazer a produção. Quem move o local de trabalho é o trabalhador. E esse trabalhador, ele não está sozinho. Esse trabalhador, ele traz consigo todas as suas amarras, todas as suas esferas, toda a questão da sua subjetividade, né? Então, ele traz ali os seus problemas, ele traz o seu casamento, ele traz o seu boleto para pagar, o seu aluguel atrasado, a sua vida. Não existe isso. Uma vez se falava, né? Quando tu está no local de trabalho, então tu deixa o teu problema lá fora. O problema fica da porta para fora. Hoje a gente não fala mais isso. Hoje a gente precisa entender o trabalhador como um ser humano no total. Ele está ali no seu local de trabalho e ele está levando todas as suas questões junto com ele. E por isso hoje a gente faz esse convite para que vocês conversem conosco um pouquinho a respeito disso. O chat está aberto, eu estou em 2 telas aqui. Eu vou conseguir ler algumas questões e a gente vai interagindo com vocês. Isso aí. A saúde mental, então, ela é muito importante no trabalho, né? Ela não precisa se agravar, né, para depois a empresa ou o funcionário ter que correr contra esse prejuízo. A gente pode muito bem antes fazer movimentos, fazer ações, cuidando dessa saúde mental, né? Então, é o bem-estar emocional. Que sentido esse trabalho tem para mim? Qual que é o sentido do trabalho na minha vida? As relações saudáveis no trabalho, por exemplo, com os colegas, com as chefias, com a instituição como um todo, né? É uma relação saudável? O que a gente pode fazer para melhorar? Com quem que a gente pode falar lá na empresa, né? Quando não está legal. Esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional também é bem importante, que a Chay comentou, né? E muitas vezes a gente leva para casa o problema, né, do trabalho. Nós somos um ser humano único, né? Constituído de várias
o trabalho, o pessoal, o profissional, o amoroso, mas a gente também tem que cuidar para não levar, né, o que é do trabalho e tentar se desligar um pouco, né, disso e resolver o que tem que resolver no outro dia, no expediente de trabalho, né, cuidar de nós, da nossa saúde mental, física, né, de todo o nosso funcionamento, né. E quando o trabalho ele é uma realização profissional, pessoal, tudo bem, né? Tudo ok. Mas quando esse trabalho tem um sofrimento psíquico, que você já começa a perceber que já não consegue dormir, que já não consegue... Quando vai no trabalho, quando entra lá na empresa, já dá uma coisa ruim, um sentimento ruim, negativo. Essas autopercepções que a gente tem que ter, né? Por que eu estou sentindo isso? O que está acontecendo? E aí é importante a gente falar também que nós não somos obrigados a permanecer onde não somos felizes. E aí as pessoas vão dizer, mas a gente tem conta para pagar, a gente tem boleto, a gente precisa trabalhar. A gente fica ali e se sujeita a estar ali porque precisa. Sim, realmente, todos precisamos de trabalho, mas a gente também precisa de paz. A gente passa a maior parte do nosso dia no local do trabalho. E não raras vezes se convive muito mais com os colegas de trabalho do que com a própria família. Então, o que a gente faz nesse sentido? A gente começa a trabalhar a transição de carreira. Mas então eu tenho o primeiro problema que eu tiver, o primeiro obstáculo que eu tiver no meu trabalho, eu tenho que fazer a transição de carreira, porque as gurias falaram lá na live delas. Não, não é assim. Mas a gente tem que avaliar. É um processo lento que requer uma avaliação muito bem feita e muito específica. Por isso a importância de a gente ter o autoconhecimento e de a gente ter um profissional que nos acompanhe nesse sentido, né? E aí, talvez sim, em algum momento a gente precise fazer uma transição de carreira. Mas aí fazer a transição de carreira não é simplesmente se desligar do local de trabalho. Não é isso. É a gente ir com calma, ir se organizando, e vendo as possibilidades, e começar a se especializar em outras áreas, buscar outras formas, e fazer isso de uma maneira tranquila, mas fazer. A partir do momento em que a gente percebe que aquele local onde a gente está não é o adequado para a nossa vida, aquele local onde a gente não está nos satisfazendo, não está nos deixando felizes, está satisfazendo financeiramente, e às vezes nem isso, né? Às vezes é mais uma necessidade do que uma satisfação. E emocionalmente a gente está sofrendo, a gente está se destruindo para manter uma empresa inteira, então só um pouquinho. Eu tenho que parar, tenho que olhar para mim e eu tenho que pensar assim, talvez fazer uma transição de carreira. E fazer uma transição de carreira não necessariamente seja trocar de profissão, porque quando a gente fala na transição de carreira, muitas vezes as pessoas entendem como trocar de profissão, né? Não necessariamente seja isso, mas a gente buscar outras possibilidades onde a gente consiga ser feliz. A gente precisa ser feliz. Isso aí. E nesse sentido que a Chay tá falando, eu tenho até um exemplo pessoal meu, que eu trabalhei anos e anos numa empresa, e aí eu vi que o ambiente não estava legal, o salário não estava legal, não tinha oportunidade de crescimento. Eu iniciei o curso de psicologia e fiz o curso da formação, né, de atendente terapêutica para trabalhar com as crianças autistas e saí dessa empresa, né? E eu vejo que melhorou em todos os sentidos para mim, assim, e principalmente no acordar de manhã, no ter a vontade de sair, de trabalhar, disposição, um trabalho que faz bem para mim, que também eu estou auxiliando os outros. Então, mas eu me planejei, né? É importante a gente se auto-perceber que não tá legal, que não é aquilo que tu quer para sempre, o que tá ruim, né? O que tu não tá gostando, como que tu tá se sentindo, e fazer esse planejamento, né? Essa migração, transição de carreira, para poder também contribuir com o que a gente tem, né? Com as ferramentas que a gente tem, com o nosso trabalho, no lugar onde a gente pode estar bem, né? Estar melhor. Se lá também não tá legal, quem sabe até nem eu tô sendo uma pessoa legal no ambiente de trabalho, às vezes, né? Porque não é onde eu quero estar. Então, isso é bem importante. Exatamente. E as pessoas têm que entender que as pessoas mudam. As pessoas modificam de acordo com o ambiente.
Então, se eu não estou me sentindo bem no local onde eu estou, daqui a pouco pode começar uma interpretação de que o problema sou eu. Por quê? Porque eu vou mudar o meu comportamento. Eu não estou bem naquele local. Eu não estou feliz naquele ambiente. Não estou me sentindo à vontade. Não estou bem. Se eu não estou bem, automaticamente o meu comportamento vai modificar. Se o meu comportamento modifica, sim, talvez eu acabe gerando algum desconforto para mim e para os outros também, né? Hoje a gente tem um dado bem interessante que 78% dos afastamentos nos locais de trabalho são por saúde mental. E isso é um dado muito elevado, né? Esse é um dado que eu trouxe de um curso que eu estou fazendo. Eu termino ele agora, sexta-feira dessa semana, que é sobre a NR1, né? Que a gente tá aí, bateu a nossa porta e tá aí, temos que trabalhar com a norma reguladora 01, né? E ontem me chamou muita atenção esse dado, assim, de que 78% a gente sabia que era um dado grande no Brasil, mas não que era nessa proporção. E sim, 78% dos atestados para afastamento do trabalho são em virtude de questões de saúde mental, né? Especialmente depressão, ansiedade. Hoje a gente tem também a síndrome de burnout ou burnout, né? Alguns autores, algumas pessoas se referem como burnout, outras como burnout. As duas maneiras são aceitas de pronúncia. Mas a gente não pode confundir o que é a síndrome de burnout ou burnout com uma ansiedade, com uma depressão. A ansiedade e a depressão, elas são transtornos. A síndrome de burnout, ela é especificamente de algo adquirido no ambiente de trabalho. Que se eu não cuidar, se eu não prestar atenção nisso, pode vir a se transformar num transtorno de ansiedade ou vir a se transformar num transtorno depressivo, né? Isso é um índice muito alto. E aí, o grande desafio agora de 2026, né? Trabalhar o gerenciamento desses atestados. O que é trabalhar o gerenciamento desse atestado? É simplesmente eu pegar o atestado, protocolar e, bom, fulano está aqui, então, com tantos dias, X dias de atestado por estresse no trabalho. Não, não é só isso. Eu chamar essa pessoa, conversar com essa pessoa, entender o que está acontecendo, fazer o gerenciamento dessa situação. Para quê? Porque pessoas felizes geram ambientes saudáveis. Se eu não tenho uma pessoa mentalmente saudável, se eu não tenho uma pessoa feliz, se eu não tenho uma pessoa que está emocionalmente bem trabalhando na minha equipe, eu não tenho um ambiente saudável de trabalho, eu não tenho produtividade, eu vou ter um turnover muito mais acentuado. E isso é algo que a gente precisa olhar com atenção. Não culpabilizar, não ter um olhar preconceituoso, porque assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Vamos ser bem sinceros. A gente sabe que sim, que acontece muitas vezes, de quando uma pessoa apresenta um atestado por saúde mental, ela sofreu um preconceito bem grande. Não estou falando da gestão ou da liderança somente, mas dos próprios colegas. Isso é um dado de realidade, né? Não é mentira, é um dado de realidade. Sim, então, a gente poder trabalhar com isso, sabe? Trabalhar com isso na equipe também, no sentido de não expor a pessoa, não expor a pessoa que está ali no momento de sofrimento, no momento de fragilidade, e entender que talvez essa pessoa que está nesse momento de fragilidade, ela é apenas a ponta do iceberg. Ela apenas está demonstrando o que toda a equipe está sentindo, sabe? Isso aí, Chay. E também a gente vem de novo a autopercepção. Esse estresse que eu estou sentindo é pontual? Tem algo na minha vida que não está legal, que esse estresse está gerando? Ou é um adoecimento contínuo, que faz um tempo, faz mais de um mês que eu estou sentindo isso, né? E tem a ver com o trabalho, a relação com o trabalho. Então, tudo isso é autopercepção também, para a gente poder, né, até sim, ser encaminhados para um profissional, né? Um psicoterapeuta, um psiquiatra. E sobre os principais fatores que adoecem também, eu gostaria de compartilhar, que é a sobrecarga de trabalho, o excesso de demandas, fazer sempre, sempre mais, que também isso é a cultura, né? De dar conta de tudo e de não reclamar e de aceitar tudo e dizer tudo sim. Isso aí também é um problema, né? Então, exatamente. Essa pressão por produtividade, por metas,
Claro que a empresa precisa, né, de ter o lucro no final, a gente entende. Só que se ela tem, como a Chay comentou ali, fazendo um adendo assim, se a empresa tem um profissional que está cansado, que está exausto, ele vai render bem menos, né? Que não tem esse incentivo, né? Essa escuta ativa, essa preocupação com a saúde mental do funcionário, ele não vai render também. Então, não é produtivo também. Não é lucrativo para a empresa. Então, se o profissional está bem, logo a empresa também vai estar bem, né? Porque um profissional que está saudavelmente, psicologicamente saudável, ele também vai produzir mais, né? E vai ser um ambiente melhor. E também a falta de reconhecimento adoece, o assédio moral, né? Todos os tipos de assédio, a insegurança no trabalho, trabalhar num lugar que talvez não receba o salário mensalmente, alguma situação, né? Dessa insegurança, né, no trabalho, ou se vai ficar, ou se a empresa vai fechar, também isso, que as empresas tenham, né, esse olhar, a dificuldade também de desconexão, que eu falei, às vezes o WhatsApp, né, de se desconectar do trabalho, né, que eu comentei antes. O WhatsApp também, muitas vezes tu recebe demandas de trabalho pelo WhatsApp e tu tá em casa, ou tu teria que estar num lugar de lazer, né? Então, saber também impor limites, dizer não, né? Falta de autonomia no trabalho, né? De sentido, né? Acho que é bem importante também a gente cuidar desses fatores. Eu costumo, sempre que eu converso com as pessoas, eu costumo dizer assim para elas, né? Para as pessoas que me buscam, você tem que aprender a dizer não para o outro para poder dizer sim para você. Não tem como você dizer sim para você enquanto você está dizendo sim para o outro. A gente tem que conseguir estabelecer uma fronteira. Uma fronteira não é uma barreira, é uma fronteira, sabe? É dizer, não, é até aqui. Aqui eu consigo fazer. Aqui está ao meu alcance, aqui eu sei fazer. Aqui eu não consigo. Eu vou buscar, eu vou procurar fazer, mas neste momento eu não consigo. E não é porque eu não quero, é porque eu não consigo, né? É o meu limite, então, essa questão... Como? É o meu limite, até ali, né? Isso aí, é até ali. E essa questão do eu dizer o não, não significa que eu vou chegar para o meu... Porque a gente tem uma hierarquia, né? Então, não significa que eu vou chegar ali para o meu gestor e eu vou falar não para ele, não porque não. Não é isso. É o não neste momento porque eu não consigo. Não consigo porque eu não estou preparado para isso. Deixa eu me qualificar. Né? Então, a gente conseguir ter essas fronteiras. Porque, do contrário, as pessoas vão sim ter um adoecimento. Hoje em dia, a gente tem que pensar também no significado do trabalho, sabe? O que o trabalho significa? Se a gente for pegar ali na década de 70, na década de 80, por que as pessoas trabalhavam? É um significado diferente de hoje, de 2026. Né? Por que as pessoas trabalham? Qual é o significado do trabalho para as pessoas hoje? Eu trabalho porque eu quero adquirir um bem material ou eu trabalho por uma sobrevivência? Antigamente, os nossos avós, os nossos pais trabalhavam porque queriam comprar a casa própria, queriam comprar um carro, queriam ter um dinheirinho guardado na poupança. Hoje em dia, a gente não vê esse relato. Hoje em dia, o que a gente vê e o que a gente ouve das pessoas são as pessoas dizendo: eu preciso trabalhar porque eu estou no limite, eu estou no cheque especial, eu estou estourado no cartão de crédito. Então, hoje as pessoas trabalham pela sobrevivência. O trabalho ganhou um significado diferente. Né? São raras as pessoas que você ouve falando que trabalham porque daqui 2 ou 3 anos querem fazer uma viagem que é o seu sonho. As pessoas não estão se possibilitando a sonhar, porque não estão mais conseguindo fazer isso. Então, para a gente falar de saúde mental do trabalhador, a gente também tem que falar da valorização. E a valorização, ela não é só emocional, ela é financeira, sim. Ela é necessária, sim. Se eu sou, por exemplo, um profissional da saúde, que eu tenho que trabalhar em 2, 3 hospitais, que eu tenho que trabalhar numa clínica durante o dia, num hospital, fazer plantão noite sim, noite não, qual é a qualidade de vida que eu tenho? Quanto que eu estou olhando para os meus filhos? Né? Se eu sou um professor que trabalha 3 turnos, manhã, tarde e noite. Então, as pessoas, a gente tem que hoje entender qual é o significado. Para que a gente está trabalhando? A gente trabalha para
ter uma vida, a vida que a gente sonhou, para realizar sonhos, para almejar a felicidade, ou a gente trabalha por sobrevivência? Isso. E o trabalho também é a nossa dignidade, né? A nossa identidade. Ah, é a Grace da clínica tal, a Chayane lá de tal lugar, né? De uma indústria, de uma empresa. Muitas vezes a gente toma isso, né? A nossa identidade. Só que também a gente tem que cuidar, né? Da nossa saúde mental. E os sinais também de sofrimento psíquico, eles podem ser emocionais, físicos e comportamentais. Se a gente perceber, né, que algo está mudando, o cansaço constante, exaustão emocional, irritabilidade, ansiedade, desânimo, dos comportamentos também. Eu fazia um hobby toda sexta e agora não estou fazendo mais. Opa, por que eu parei, né? O que está acontecendo? Né? Dificuldade de concentração, de memória, dificuldade para dormir, falta de apetite ou excesso também, sintomas físicos, né? Sem causa aparente, sem uma doença aparente, que tu sente que tem uma alteração, algo que você está sentindo diferente, enxaquecas, dor de cabeça, pressão alta. Então, tudo isso a gente pode se perceber, né? E também procurar ajuda, né? Médica ou uma rede de apoio, e procurar ajuda e falar também no trabalho, né? Com o teu superior, o que está acontecendo. É bem importante nós ficarmos ligados, né? A esses sinais de sofrimento psíquico. A gestão das empresas tem que começar a ter um olhar humanizado. Na verdade, não tem que começar, isso já deveria existir há muito tempo, né? Mas a gestão precisa ter um olhar humanizado. E ter um olhar humanizado é uma coisa que eu só vou conseguir ter um olhar humanizado para o outro se eu tiver primeiro comigo, né? Porque aí, às vezes, também a gente acaba cobrando coisas da gestão que a gestão não se sente apta a fazer. Então, isso também faz parte da saúde mental. Quem cuida dos outros também precisa cuidar de si. Quem tem a sua equipe para gerenciar também tem que saber gerenciar o seu momento, a sua emoção. Porque senão, em algum momento, acaba se perdendo. Isso aí. E acrescentando também, Chay, não é responsabilidade só individual de eu cuidar da minha saúde mental. É do todo, é onde eu estou, o local onde eu estou inserido, né? No caso, as organizações, né? Que forneçam um ambiente psicologicamente saudável, com lideranças também mais humanizadas, espaços de escuta, né? De acolhimento, políticas de saúde mental, né? Agora com a NR1, né? Agora o bom seria que tivesse um psicólogo em cada instituição, né? Também um assistente social, respeitar, né? O descanso. Exatamente. Desculpa te interromper, mas que o psicólogo trabalhe como psicólogo, né? Porque às vezes o trabalho do psicólogo ele é desviado. Então, o psicólogo entra numa grande empresa, estou falando de esfera privada, tá? Então, o profissional entra numa empresa privada para fazer um determinado trabalho com gestão de pessoas, com psicologia organizacional, e daqui a pouco ele está fazendo folha de pagamento, que nem é da formação dele. E aí, quando ele vai lá fazer um curso, vai fazer um técnico, vai fazer outra coisa para dar conta daquela demanda. Colegas, calma. Agora é uma conversa de psicólogo para psicólogo. Colegas que estão na psicologia organizacional, façam psicologia. Né? E isso a gente tem que começar também. Essa é a nossa fronteira, sabe? Fazer psicologia. Eu faço psicologia, faço recrutamento e seleção, eu faço gestão de pessoas, eu trabalho com seres humanos. Né? Esse é o meu trabalho. Porque às vezes o nosso trabalho, enquanto psicólogo organizacional, enquanto psicólogo de gestão de pessoas, ele, especialmente em grandes empresas, assim, ele não é bem entendido. E isso não é uma crítica, mas é que se ele não é bem entendido, talvez ele não seja bem entendido porque as pessoas não têm conhecimento do que é. Então, cabe a nós também mostrar, ensinar para as pessoas, fazer esse papel de ensinar para as pessoas qual é a função de um psicólogo dentro da empresa. Seja ela uma grande empresa privada, seja uma empresa pública, ou seja uma pequena, uma microempresa, mas qual é a função do profissional ali, da psicologia, né? Eu vou pedir desculpas para vocês, uma pessoa me sinalizou no chat que vocês não estão conseguindo me ver. Eu tentei
afastar um pouquinho a câmera, mas eu acho que não deu certo, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Obrigada a Karina que me sinalizou. Tô na outra tela do Note agora, vamos ver se dá certinho. Eu tô conseguindo te visualizar. Não sei, ela me sinalizou que parece que estaria muito, muito próxima, assim, né? Eu tentei afastar um pouquinho. Enfim, é uma experiência, né? A gente está aqui aprendendo também. Isso também faz parte da saúde mental. A gente se desafiar, né? Isso é muito importante. Desafiem-se. Isso é muito importante. Falando, então, o que o trabalhador pode fazer para esse autocuidado, né? Da saúde mental. Então, primeiro, não se culpabilizar, né? Mas se compreender, né? Reconhecer os seus limites, estabelecer pausas reais, buscar apoio com psicoterapia, com um psiquiatra, quem sabe que tenha que tomar algum remédio, uma rede de apoio, comunicar ao seu superior o que está passando, o que está acontecendo, né? Tanto pessoal quanto profissionalmente, e desenvolver esse autoconhecimento emocional, né? Para saber lidar com as suas emoções, saber pedir ajuda, saber sentir, né? Se auto-perceber o que está acontecendo, né? Perceber quando que o trabalho, né, está adoecendo, né? Se é referente ao trabalho. A gente tem um ponto de sinalização, digamos assim, bem importante, que a gente pode se auto-monitorar quando o trabalho está nos gerando prejuízo de saúde mental, que é quando um terceiro nos sinaliza. Geralmente esse terceiro vai ser alguém da casa, alguém da família, né? Então vai ser o cônjuge, vai ser um filho, vai ser um amigo muito próximo, mas essa pessoa vai soltar a seguinte frase em algum momento: mas tu não sabe falar de outra coisa? Tu só sabe falar disso? É um sinal de que a gente está levando o trabalho para casa, né? As crianças têm muito isso, genuinamente, né? De chegar para os pais e falarem: de novo estou falando sobre o seu trabalho? De novo estou falando sobre fulana? De novo estou falando sobre isso? Né? É o primeiro sinal de que a gente está levando o trabalho para casa. E que a gente não estabeleceu a fronteira, sabe? A gente está começando a levar as coisas para casa. Está começando a levar para outros ambientes. Quando um terceiro chega e nos sinaliza isso, opa, só um pouquinho. Está na hora de parar. Porque isso está mostrando o quê? Primeiro, que eu estou levando meu trabalho para casa. Segundo, que isso está gerando prejuízo nas minhas relações, porque os outros já estão observando que isso não está legal e estão me sinalizando. Terceiro, eu não estou me percebendo. Eu já automatizei isso. Eu não estou percebendo que eu estou falando sempre a mesma coisa, sobre o mesmo local, sobre as mesmas pessoas. E isso é um perigo, isso é um sinal de alerta de que a gente está tendo aí um estresse relacionado ao trabalho e que o nosso trabalho já não é mais tão prazeroso assim. Que ele já está entrando no modo sobrevivência. E a gente já tem que ligar um sinalzinho de alerta, né? E ver o que está acontecendo, né? Eu trouxe algumas reflexões para a gente se auto-perceber também e pensar, assim, no trabalho, né? Como que eu me sinto no trabalho hoje? O que o meu corpo vem sinalizando? O que posso mudar, buscar, né, de apoio? O trabalho que eu faço hoje, ele me adoece ou me fortalece? Então, são questões que a gente pode também se auto-perceber, né? Pensar, refletir. Claro que a gente sempre vai dizer para as pessoas que elas precisam, sim, buscar a sua terapia, que isso é muito importante. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm condições de aderir a uma terapia de forma particular, mas existem outras possibilidades. O SUS está aí, tem psicólogo no SUS para prestar atendimento, tem possibilidades de atendimento por plano de saúde, hoje em dia tem possibilidade de atendimento online, então as possibilidades existem. Mas se eu não consigo fazer um processo de psicoterapia neste momento, eu posso começar a fazer uma prevenção. Como que eu faço essa prevenção? Eu posso fazer coisas que não necessariamente sejam uma psicoterapia, mas que são terapêuticas.
Eu posso aderir a práticas de meditação, eu posso fazer atividade física, eu posso buscar um esporte que seja do meu agrado, bem, não pode ser algo assim como uma obrigação, tem que ser um prazer, né? Não adianta eu querer me matricular na academia e ir lá 5 vezes por semana se eu odeio ir à academia. Então, eu tenho que fazer uma coisa que seja prazerosa e não mais uma atividade por obrigação. Então, esse tipo de atividade é muito importante. São atividades que elas são terapêuticas. Elas servem como, sim, uma forma de prevenção. Às vezes, se você sair do teu local de trabalho e dar uma caminhada e tomar um chimarrão na praça, já que não seja com um colega de trabalho, já te alivia 80%, sabe? Por que não com um colega de trabalho? Porque isso é algo muito importante de ser falado. Nós precisamos ter amigos também fora do local de trabalho. É óbvio que se a gente passa o dia todo ali, 40 ou 44 horas semanais no local, com as mesmas pessoas, a gente vai ter um vínculo de amizade. Mas é muito importante que a gente tenha também amigos que não sejam do trabalho. Porque se eu tenho amigos do trabalho, a minha possibilidade de falar sempre do mesmo assunto é muito maior. Então, eu preciso ter amigos que não sejam do meu local de trabalho. Preciso ter outros vínculos, onde eu vou conversar sobre outros assuntos. Isso aí. É bem importante também a gente ter esses momentos de lazer, né? Viajar, sair com um amigo, uma amiga, tomar um café, sair conversar. Isso é bem importante também, a saúde mental, né? Uhum. Grace, eu sei que tu trabalha com meditação, né? Isso. Também tu faz os círculos, tu é facilitadora de círculos, isso é muito, muito legal. Tu teria alguma prática que tu poderias passar para nós, assim, que a gente pudesse fazer na nossa casa, ou depois do trabalho, ou mesmo naquele dia, sabe aquele dia estressante, que tu tá no trabalho estressado, que tu só quer sair dali, mas tu não pode sair? Que a gente pudesse ir para algum cantinho, de repente a cozinha do trabalho, o banheiro, algum lugar, e fazer uma prática assim rápida, 2 minutos, 3 minutos. Sim, tem a respiração diafragmática, né? Que é inspira, conta até 4, segura até 4 e solta também em 4 tempos. É bem importante também a gente respirar. E tem a meditação consciente, né? Eu trouxe hoje uma meditação consciente também, se quiserem fazer. Vamos fazer? Podemos fazer. Então, vamos lá. Então, desejo que você se encontre numa posição confortável, onde você está sentado, sentada. Se quiser fechar os olhos ou não tem problema, cada um faz como se sente bem. Sinta suas costas e suas pernas encostando na cadeira. Sinta seus pés descansando firmemente no chão, colocando as suas mãos em posição confortável sobre o seu colo ou o seu abdômen, se você assim o preferir. Respire 4 vezes, profunda e relaxadamente. Quando você toma o ar, sinta que uma sensação de calma está entrando em seu corpo. Quando você soltar o ar, imagine que qualquer sensação de estresse ou qualquer tensão que você esteja sentindo esteja saindo do seu corpo junto com o ar. Quando estiver pronto, imagine que você se transformou em uma grande montanha, longe da civilização. De longe, você surge como um gigante, quase arranhando o céu. Talvez você seja uma montanha cujo topo está coberto por camadas profundas de neve e gelo. Ou talvez você se encontre na profunda região de selva tropical e densas árvores, arbustos e plantas que crescem na superfície. Talvez você seja uma montanha no deserto, cujas paredes sejam de areia e pedra. Como quer que seja a sua aparência da montanha, qualquer que seja, saiba que é antiga e magnífica. Você está profundamente enraizado abaixo da terra. Assim, nada pode mover você do lugar onde você está.
Há milhares de anos você descansa nesse lugar, tão calmamente e tranquilamente como as estrelas, acima de você. Você não tem companhia, porém você não se sente sozinho. No decorrer do tempo, muitas coisas aconteceram na montanha e em volta dela. Os dias se transformam em noite, mas mesmo assim você está firme. A temperatura muda à medida que as estações passam do verão para o inverno, mas nada afeta você. Tempestades vêm e vão, os animais fazem suas casas em você. Eles estão sempre se mudando, buscando comida e abrigo. Mas você fica tão firme e calmo como foi criado. As criaturas que fazem suas casas em você só veem o chão à sua frente, mas você se ergue acima da terra, você enxerga por quilômetros e quilômetros. Não importa o que aconteça em torno da montanha, você permanece como sempre foi. A sua força vem do ser que você é, algo que permanece constante, dia a dia, ano a ano. À medida que seu dia transcorre, imagine que você seja uma montanha, uma grande montanha. Pequenos problemas ou incomodações podem surgir, mas isso não tem o poder de sacudir a montanha. Não importa o que aconteça, mantenha a sua perspectiva. Veja como a montanha veria. Então, essa é uma meditação sobre a montanha, né? Se imaginar como uma montanha e ver as coisas mais de longe, né? Que lindo. Bonito, né? A gente entra no processo meditativo, assim, a gente viaja um pouco, né? Sim, é isso que é importante, se desligar, né? Ter essa respiração consciente, sentir que tu tá ali respirando, uma atenção plena em você, mas também se desligar das coisas lá fora, né? Dos compromissos. Se auto-perceber um pouco, se sentir, né? E como é importante, às vezes, a gente ter esses momentos, né? A gente pode, às vezes, hoje em dia, com a tecnologia joga tanto a nosso favor, a gente pode ter sites de meditação, aplicativos de meditação no celular. Se às vezes as coisas estão muito carregadas, está muito pesado o ambiente, assim, tem dias que a gente não está num dia bom, né? Aquele dia que a gente acorda e sabe que o dia está pesado. Então, para uns minutinhos, vai tomar uma água, vai tomar um café, respira, faz uma meditação, vai para o banheiro, medita um pouquinho, se precisar, lava o rosto e retorna, né? Sempre tendo essa consciência de que nós estamos para o trabalho porque necessitamos dele, mas necessitamos dele para o nosso adiantamento. Nosso adiantamento moral, nosso adiantamento como seres humanos, né? Nosso crescimento humano. Eu acredito muito que a gente nunca está num lugar por acaso. A gente está ali porque a gente precisa, né? E não é porque o outro precisa, porque a gente precisa. A gente está ali porque, de alguma maneira, a gente precisava estar naquele lugar para aprender alguma coisa, para ensinar alguma coisa, para trocar alguma coisa. Então, que a gente possa ter essa noção, ter essa consciência de que nós estamos no nosso local de trabalho, porque precisamos. E quando eu falo precisamos, não é só no sentido financeiro. É financeiro também. Mas é no sentido de a gente se desenvolver, sabe? E não se acomodar. Que a gente não se acomode aonde a gente está. A gente nunca pode se acomodar, né? O sonho do brasileiro é ter uma estabilidade. Ok? A gente gosta da estabilidade. A gente vive num país onde a estabilidade é extremamente necessária. Então, sim, mas a partir do momento em que a gente tem a estabilidade, entender que estar estável é diferente de estar acomodado. Então, a gente sempre tem que procurar crescer. Sempre tem que ampliar os nossos horizontes. Sempre tem que ampliar a nossa visão. Não pelo outro, mas por nós. Pelo nosso adiantamento humano. Isso. E acrescentando também na tua fala, Chay, tu falou dos aplicativos, me veio agora em mente o Cogni. Se eu não me engano, é COGNI. Lá você coloca todo dia como que você está e ele vai fazendo uma métrica do teu humor, que se tu tem algum problema, ele vai gerenciando isso.
E a saúde mental, então, ele é um processo, né? Ele é um processo de trabalho também individual nosso, né? Não precisa a gente adoecer lá na frente para poder cuidar da nossa saúde mental. É um trabalho contínuo que a gente pode fazer dia a dia, né? Então, a gente ter previne, esse cuidado. né? Hã? A gente previne. Isso. E não precisa esperar adoecer, né, para se cuidar. E o Janeiro Branco, então, esse convite, né, para começar ou continuar esse cuidado, né, ao longo desse ano, né, que agora estamos no início do ano, que a gente tem esse cuidado conosco, que a gente tem um olhar atento também, né, Chay, para as pessoas que estão ao nosso redor, sinalizar, olha, tu tá um pouco diferente, tu vem falando só de alguma coisa do trabalho em específico, né? Cuidar da saúde mental, né, no trabalho, é cuidar da vida como um todo. Exatamente. Trabalhar é progredir. Em todos os sentidos, né? Não é um castigo. É algo que bom que a gente consegue ter o nosso trabalho, né? Que bom que a gente consegue ter dia difícil, né? Seria muito pior se a gente estivesse à procura de dias difíceis, né? Mas a gente tem dias difíceis. A gente chega no final do mês, a gente às vezes passa um sufoco, passa um aperto, mas tá ali. Não nos falta, né? Então, também a gente aprender a ser grato com algumas coisas. E o trabalho, ele não é castigo. Ele não tem que ser um sofrimento. Ele tem que ser um prazer. Ele tem que ser algo que agrega. Tem que ser algo que nos faz progredir. Sempre, sempre pensando no nosso progresso. Por mais que a gente saiba que às vezes não é fácil, mas a terapia está aí, a meditação está aí, a atividade física está aí, né? A gente tem outras práticas que podem nos ajudar. Isso aí, cuidar da mente, né? Cuidar do espírito, do corpo, né? De todo esse combo que a gente é. É muito importante. Bom, pessoal, muito obrigada por estarem nos acompanhando hoje. Obrigada, Grace, mais uma vez, assim, pela tua disponibilidade, por estar com a gente, né? A gente aguarda que vocês mandem comentários para nós, pode ser ali no inbox, né, mensagens individuais ou no nosso WhatsApp, enfim, mandem os retornos, o que não foi legal, o que tem que ajustar. Eu já sei que a câmera é uma coisa que a gente vai ter que se organizar e ajustar melhor para os próximos momentos, mas mandem um retorno para nós, né? Coloquem os retornos para que a gente possa estar aprimorando. Eu também, esse ano, nós somos duas formandas esse ano, né? A Grace já é formada em administração e é formanda em psicologia. E eu já sou formada em psicologia e sou formada em jornalismo. Então, a gente está se experimentando. Isso aí. Então, temos projetos futuros, então o feedback de vocês é muito importante para nós, né? Mandem esse feedback. Obrigada por estarem conosco. A live ela fica gravada por 30 dias, mas a gente vai tentar fazer o download dela e postar no YouTube, nos canais do YouTube e outras plataformas também. Obrigada, Grace. Beijo. Eu que agradeço a oportunidade, adorei esse encontro, que a gente pode falar um pouquinho, né, do nosso conhecimento, e adorei. Obrigada, Chay, por tudo, obrigada pela companhia, pela parceria, e obrigada pelas pessoas que também estiveram conosco. Um beijão, e estamos aí aguardando os feedbacks para melhorar. Isso aí. Beijo. Até, pessoal. Tchau, tchau.